eu não ser nenhum grande expert em história ou geopolítica, eu definitivamente não devo ser o único recurso que você vai consumir para entender o conflito no Afeganistão. Então eu recomendo que você leia matérias e veja outros vídeos e tudo mais. Quanto mais informação você receber, melhor, e tente corroborar o que você está consumindo com as notícias. Porque afinal de contas, se você só ouve um lado cegamente, você pode acabar com vários pontos cegos na sua compreensão do mundo ao seu redor. Mas eu consumo bastante mídia internacional que fala sobre a questão. Por morar fora do Brasil, essas questões envolvendo a geopolítica e tudo que tem a ver com terrorismo tende a afetar mais a vida dos habitantes da América do Norte. Então eu tento acompanhar tudo que eu posso e eu penso que talvez eu acabo com uma visão um pouco maior sobre esse tipo de conflito do que o cara brasileiro típico que simplesmente não acompanha muito essas coisas. E muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo sobre isso, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Se você está acompanhando as notícias esses dias, você deve ter visto cenas chocantes dos americanos abandonando o país que eles ocuparam por mais ou menos 20 anos, e essa retirada das forças americanas jogaram o país num caos absurdo, e o Talibã, que é um termo que a gente ouvia muito no começo dos anos 2000 e recentemente a gente não tem ouvido tanto, está aparentemente nas portas de, mais uma vez, conquistar o poder no Afeganistão e se tornar o governo de fato do país. Então o que está acontecendo? Para quem não for muito novinho, porque eu sei que tem gente que me acompanha, que deve ter sido uns 15, 17 anos, né, nessa faixa aí, 15, 16, 17, pessoal aí que está no ensino médio, que é curioso, é nessas horas que eu percebo que eu tô velho. Mas tem gente que não viu a origem disso aí. E quando eu digo a origem, eu estou escolhendo um ponto bem arbitrário, porque em geopolítica nada começa aqui exatamente. Sempre você pode ir um pouco mais atrás e destrinchar outras coisas que realmente contribuíram para toda a situação. Mas vamos falar aqui da história mais recente. O Afeganistão é um país que está ali na divisa entre Ásia e Oriente Médio por questões culturais. Ele é meio que no meio. Algumas pessoas consideram o Afeganistão Oriente Médio, já alguns outros acham que não. Existe um grande debate em relação a isso, né? Mas culturalmente é um país islâmico, de uma mistura absurda de povos e línguas e etnias, então é bem difícil você identificar exatamente. Mas uma coisa que é um ponto em comum naquele povo é a religião islâmica, e isso acaba sendo um fator para o que está acontecendo, né? Vocês devem lembrar que em 2001 aconteceu o atentado de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, no Pentágono, e um outro avião que suspeita-se que estava em direção ou o Capitólio ou a Casa Branca, e foi... existe uma controvérsia se ele foi derrubado pela Força Aérea Americana, ou a história oficial é que os passageiros se rebelaram contra os sequestradores e acabaram derrubando o avião. Mas enfim, de qualquer maneira, aconteceu aquele atentado em 2001, e aquele atentado colocou no mapa dois nomes, Al-Qaeda e Osama Bin Laden, que eram nomes bem conhecidos pela comunidade de inteligência nos Estados Unidos, mas que para o povão em geral eram incógnitas, né? Então é importante, para contar essa história, explicar quem são as peças no tabuleiro. Então você tem primeiramente o Talibã, que era um governo teocrático, conservador, no sentido de a interpretação que eles dão para o Islã é uma é severa. Mulheres não têm direitos, não podem mostrar o rosto em público, tem que usar com aquela burca, que é um traje tradicional islâmico que cobre tudo, a pessoa não vê nem o olho de quem está usando aquele vestimento, né? Então eles controlavam o Afeganistão com um punho de ferro, e o Talibã deu refúgio no país para a Al-Qaeda, que é uma organização terrorista, militante, islâmica, que foi quem responsável pelo ataque de 11 de setembro, que era liderada na ocasião por Osama Bin Laden, que é um árabe de família rica. A família do Bin Laden é dona de uma empreiteira imensa, multibilionária na Arábia Saudita, e ele simplesmente abandonou isso tudo para ir viver nas montanhas do Afeganistão com os Mujahideen, que era o nome dos guerrilheiros que estavam ali final da década de 70, começo dos anos 80, lutando no Afeganistão contra a invasão soviética. Isso tudo foi ajudado pela CIA, né? Central Intelligence Agency americana, que era bem comum durante o período de Guerra Fria
que os Estados Unidos apoiassem grupos locais que resistiam invasões soviéticas, e o melhor exemplo disso talvez seja o Afeganistão. Então esse grupo, os Mujahideen, tem essa foto clássica do grupo se encontrando, parte da liderança do grupo se encontrando na Casa Branca com o Reagan, que foi um dos presidentes que deu apoio a eles, porque tinha toda essa ideia de lutar contra o comunismo, o avanço soviético ali para aquela região da Ásia. E aí os Estados Unidos achou que valeria a pena investir em treinar aqueles grupos, né? E depois do fim da União Soviética, esses grupos se voltaram então contra os Estados Unidos, que eles veem como imperialistas, eles rejeitam qualquer tipo de influência americana no Oriente Médio e tal, né? Então a Al-Qaeda já tinha cometido alguns atentados contra a presença americana em navios e embaixadas na África e tal, e o 11 de setembro foi o grande ataque que realmente fez com que todos nós conhecêssemos a Al-Qaeda, o Osama Bin Laden e, tangencialmente, o Talibã. Voltando, o Talibã era o governo teocrático, islâmico e autocrático também, porque não é como se eles fizessem eleições, afinal de contas não era democracia lá. Então era teocrático e autocrático no Afeganistão, e eles davam refúgio ali para a Al-Qaeda, para Osama Bin Laden, né? Depois do atentado de 11 de setembro, as forças americanas, os serviços de inteligência americanos diziam, olha, isso aí foi o Bin Laden, né? A gente sabe que foi o Bin Laden, tem dedo do Bin Laden, tudo indica que foi o Bin Laden, né? E aí eles pleitearam com o governo do Talibã para render o Osama Bin Laden, e o governo do Talibã falou, foda-se, porque é o esperado de um governo como aquele composto pelo Talibã. E aí os Estados Unidos decidiram então invadir o Afeganistão para derrubar o Talibã e tentar pegar o Osama Bin Laden. Nesse meio tempo aí, os Estados Unidos também decidiu invadir o Iraque, com motivos menos concretos. Tanto é que várias nações que apoiaram aquela coalizão para invadir o Afeganistão não se uniram aos Estados Unidos no Iraque. Foi o caso do Canadá. O Canadá não se envolveu com o Iraque, ajudou na invasão contra o Afeganistão, que o mundo inteiro em geral achou um pouco mais válido aquilo, apesar que já na época muito era se falado que os Estados Unidos entrar ali de novo provavelmente não vai muito dar certo. Olha o histórico de intervenções americanas, tanto na Ásia, na América Central, rolou bastante, no próprio Brasil, então não parecia valer a pena. E quando eu digo intervenção, no caso do Afeganistão era mais extremo, eles realmente fizeram o que os americanos chamam de boots on the ground, botas no chão, enviaram soldados e equipamento e toda aquela coisa, né? Em outros locais na história da geopolítica, os Estados Unidos interviram, mas com treinamento, com dinheiro, com armamentos, esse tipo de coisa. A invasão do Afeganistão e do Iraque foi uma invasão, uma intervenção um pouco mais direta, mas enfim. E aí o que aconteceu? Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos gastaram aproximadamente 2 trilhões de dólares, morreram muita gente, tanto civis, os combatentes inimigos, os próprios americanos, soldados lá e tal, e toda essa presepada, né? Então isso começou no governo Bush, e aí se estendeu para o governo Obama, e também passando pelo Trump, e foi o Trump que no ano passado, numa decisão histórica, ele se reuniu com a liderança do Talibã. Estão demolindo o prédio aqui durante a gravação do vídeo, mas vai dar tudo certo. Onde foi que eu parei mesmo? Sim, depois de tanto tempo em guerra, o Trump decidiu, e era uma decisão bem unânime, não era algo controverso do Trump, decidiu retirar as forças armadas do Afeganistão. Agora, durante a presidência Biden, foi que realmente foi feita essa transição de tirar as forças americanas. Só que não foi feito da melhor forma possível, e eu não sou um general expert em estratégia militar, então não posso ficar dizendo que não, isso aí foi mal feito e tal. O que eu posso dizer é que, com certeza, o resultado que a gente está vendo não indica uma coisa muito bem organizada. Porque as cenas que estão acontecendo aí no Afeganistão no momento são cenas, assim, pós-apocalípticas. Tem uma cena que ficou infame, eu acho, que é... Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, aquilo me fez pensar como a gente agora, na era dos celulares, smartphones e redes sociais, a gente está vendo certos acontecimentos históricos com uma velocidade, uma agilidade que não existia. Irmão, tinha outra hora para fazer essa reforma aí não, pelo amor de Deus? Então essa cena aí, você deve ter visto, se você não viu, tá vendo agora, de um C-17, um avião de transporte, levando embora vários soldados americanos e o pessoal das embaixadas e outros funcionários americanos que estavam lá no país, e totalmente cercado de afegãos que invadiram ali o aeroporto. Então você já imagina que não está mais rolando segurança, não está mais rolando... O país entrou em caos completo. Os caras invadiram a pista de decolagem, alguns se agarraram no avião e, tragicamente, tem outro vídeo que eu não vou botar aqui por motivos óbvios, caem do avião enquanto ele está decolando.
né? E faz você imaginar, né, qual deve ser o tamanho do desespero do cara de se agarrar na lateral de um avião para morte praticamente certa, né, em vez de ficar no país dominado agora pelo Talibã, né? E não dá para dizer que todo mundo, todos os afegãos estão contra o Talibã. Eu imagino que uma grande parte está, não é à toa que está todo mundo fugindo desesperado, mas o Talibã, querendo ou não, representa as vontades de uma pequena parcela afegã que gostaria de ter no poder líderes teocratas que vão basicamente empregar lei de Sharia, leis islâmicas de convívio e tudo mais, né, e vão mesclar Estado e a fé de forma completa, como era antes da invasão americana. Eu suponho que não deve ser nem metade, deve ser uma minoria, certamente. É um pouco difícil estimar essas coisas, porque não é um país que a gente pode simplesmente mandar a galera lá fazer pesquisa livremente, como se faria no Brasil, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos. Então, muitas das informações a gente vai ouvir de pessoas que fugiram de lá, e pessoas que estão usando as redes sociais para se comunicar e tal, mas é difícil ter uma noção bem concreta de quantos por cento exatamente apoiam o Talibã. Eu só sei que não é 0%. Tem algumas pessoas que são favoráveis a essa dominação islâmica teocrática. A situação do Afeganistão é extremamente desesperadora, é triste. Se você vê o tipo de coisa que o Talibã sempre fez lá, eles são contra qualquer tipo de direito para mulheres e minorias, basicamente. Mulheres não podiam votar, não podiam trabalhar, não podiam estudar. Essa questão de estudo da mulher é realmente... Os fundamentalistas islâmicos são muito contra isso, né? A gente tem outras organizações, tal quais a Al-Qaeda, por exemplo, Boko Haram, na África, que o próprio nome da organização fala que educação é pecado, basicamente é a tradução livre do título, do nome da organização, né? Então eles são contra esse tipo de coisa, e as mulheres no Afeganistão devem estar em um nível de desespero que eu não consigo nem imaginar. Falando em desespero, eu vi que muita gente no Twitter estava dizendo, nossa, que idiotas, os caras se segurando do lado do avião, sabendo que vão morrer e tal. Tem várias coisas para se considerar aí. Primeiro que você está chamando de idiota um cara que está fazendo um desespero desse para... É muita falta de empatia. Você tem que levar em consideração que o afegão médio, que é um termo que a gente vê nas redes sociais sendo usado de forma trivial, mas agora a gente está usando no sentido literal. O afegão médio é um cara sem muita educação por causa da condição do país, geralmente de zonas rurais e tudo mais. Então é um cara e com desespero, um nível de desespero que você nunca sentiu na vida. Você acha que a sua namorada atrasar a menstruação é desesperador? Agora você multiplica isso por 500 mil e deve ser uma fração do desespero que os caras estão passando lá. Né, tendo que encarar essa perspectiva de voltar ao governo do Talibã. Então, no final das contas, eu imagino que a maioria dos americanos, apesar de a saída dos Estados Unidos do Afeganistão era uma medida praticamente unânime entre o povo americano, afinal de contas, como eu falei, 2 trilhões de dólares, isso afetou a economia, afetou a forma como os Estados Unidos é visto pela comunidade internacional, isso afetou muita coisa, né? Criou toda uma nova geração de militantes extremistas islâmicos, porque afinal de contas, presença americana nas terras islâmicas sempre foi uma ferramenta de recrutamento desses grupos, né? Tanto é que a principal demanda desses grupos terroristas sempre foi que os Estados Unidos se remova dessas áreas dos muçulmanos, né? Então, eu imagino que apesar de ser uma medida quase unânime, a saída das Forças Armadas Americanas do Afeganistão, eu imagino que a maioria dos americanos deve estar se sentindo como se esses últimos 20 anos de guerra foram completamente sem propósito. Morreu um monte de gente, gastou-se muito dinheiro. A boa vontade que a comunidade global tem com os Estados Unidos também sofreu danos por causa disso, por causa da invasão. Então, é uma situação que ninguém ganha. Tipo, é uma desgraça. Quem ganha, o único grupo que ganha com isso é o Talibã, porque realmente com a saída dos americanos, que não podem garantir ali a segurança, né, a estabilidade do governo, o próprio presidente fugiu. Aí depende de como você interpreta. Muito de história é muito difícil estimar no momento em que está acontecendo. A gente às vezes tem que esperar alguns anos para realmente ver como tudo se desdobrou e aí interpretar aquilo, né, de uma forma que pareça fazer mais sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento eu vi muitas pessoas falando que o presidente fugiu do Afeganistão. E é um ponto de vista válido até. Só que eu fui ver o pronunciamento do cara e até fez um certo sentido. Ele falou que é o seguinte, não tem como a gente segurar isso aqui, eu permanecer aqui, eles vão querer invadir o palácio, vão querer matar a mim e todas as pessoas leais a mim, então se eu continuar aqui vai ser só mais desgraceira. Eu não tenho como segurar essa barra, então
então é melhor sair fora. Então, por um lado, você pode analisar como covardia, e por outro, o pragmatismo de um líder que sabe que se ele tentar, não, vamos aqui, que se ele tiver empáfia de segurar a parada na marra, ele vai simplesmente estar condenando à morte todas as pessoas que ainda são leais a ele. Outra coisa peculiar é que o Talibã, ele está muito mais, digamos, antenado em táticas de recrutamento e de relações públicas e tudo mais. Então, um dos porta-voz do Talibã, e sim, o Talibã tem um porta-voz, porque eles, inclusive, eles almejam ser reconhecidos como um país de verdade. Né? Um dos porta-voz falaram, olha, os Estados Unidos não precisam ter medo da gente, eles encaram o que está acontecendo como uma transição de poder só. Eles encaram o que está acontecendo como, fizemos um acordo com os Estados Unidos está saindo e agora a gente está resolvendo aqui a nossa treta, é afegão com afegão. Né? Do ponto de vista do Talibã, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, esse governo aí que está aí a gente não reconhece, vamos tomar de conta porque é a vontade do povo, afinal de contas é o que todo mundo fala, né? Todo mundo alega que está do lado da vontade do povo, sendo isso verdade ou não. E aí, o que eles estão dizendo através do seu porta-voz é, os Estados Unidos não precisam se preocupar com a gente assinou lá os termos do Trump, o acordo do Trump, e a gente não está atacando as forças americanas, entendeu? Eles estão dominando certos pontos estratégicos das maiores cidades lá, e eles estão tentando deixar bem claro, olha, a gente não matou ninguém, eles invadiram lá a sede da Tolo News, que é um órgão jornalístico em Cabul, no Afeganistão, e eles deixaram bem claro, olha, a gente só pegou as armas da equipe de segurança, e a equipe de segurança simplesmente liberou de boas. Uma coisa é importante mencionar aqui, o que a gente compreende como Afeganistão, aquele espaço no mapa onde fica o Afeganistão, não existe da forma como a gente compreende na cabeça do afegão médio. Porque o Afeganistão, como muitos outros países ali, quando ele foi meio que decidido pelos poderes europeus que controlaram aquela área do mundo por muito tempo, eles só passaram, né, traçaram ali as linhas imaginárias do país e falou, isso aqui é um país agora. E colocaram lá, montaram regimes que são favoráveis a eles e forçaram a viver juntos grupos étnicos que falam línguas diferentes, que praticam formas diferentes do Islã, que não têm um sentimento de eu sou um compatriota daquele cara. São vários grupos étnicos e tribais separados que nunca se bateram muito bem, isso acontece também no Iraque, e foram forçados a basicamente fazer de conta que são um país. Então, vendo de fora, a gente interpreta o Afeganistão como uma unidade coesa e os afegãos como uma identidade cultural que, na verdade, eles mesmos não têm. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque todo aquele esforço que foi gasto para treinar as forças de segurança do Afeganistão, eles não estão lutando por um país que eles reconhecem. Eles estão lá porque está recebendo a grana, é um trabalho para eles. Então, uma vez que o governo não existe mais, eles abandonam tudo, eles não vão estar brigando por um país que eles mesmos não reconhecem, né? Então, o Talibã entra com relativa a facilidade e os caras se rendem, entregam as armas e às vezes já entra pro Talibã porque não tem muita outra opção, são soldados treinados e sabem manipular, mas simplesmente é recrutado para trabalhar ali junto porque senão, né? Não é como se o Talibã aceitasse a recusa de pessoas que não querem se juntar naquelas condições, né? Então, por causa disso, está sendo relativamente fácil essa tomada de poder e o Talibã pode chegar e falar, através do seu porta-voz, olha, a gente o povo que a gente, olha como eles estão abrindo mão, estão entregando as armas, a gente não está matando ninguém, não estamos atacando os americanos, eles deixam bem claro através do seu porta-voz que eles estão honrando os termos do acordo do Trump, só que os militares americanos sabem que isso aí é simplesmente a forma mais aprazível do Talibã de vender o que eles estão fazendo. Que na verdade isso aí é só para constar, é só para tentar angariar reconhecimento da comunidade internacional. E falando nisso, tanto a China como a Rússia estão apenas dizendo que estão monitorando a situação e que eles não estão com nenhuma pressa para reconhecer ou não reconhecer o governo, vão ficar vendo o que eles vão fazer, o que basicamente insinua a dizer que estão deixando aberta a opção, a possibilidade de reconhecer o governo talibã como um governo legítimo, né? Então é isso, é uma situação muito complicada. Eu mencionei que a pontinha do iceberg, como eu falei no começo, eu não sou especialista nisso, então você não deveria tomar o que eu estou falando aqui como a realidade. Se você tem mais fatos a oferecer, sinta-se à vontade para colocar aí nos comentários. Provavelmente alguns de vocês devem ter diplomas em relações internacionais e entendem um pouco mais, podem corrigir alguma bobagem que eu falei aqui, então eu te convido para adicionar sua visão sobre o caso. É uma situação muito difícil, quem vai realmente se fuder pra caralho é o povo afegão. Vai rolar muita treta política tentando botar a culpa disso ou no Biden por ser o presidente que fez a parada valer, ou no Trump que deu a ideia, ou então no Obama que continuou a política do Bush, ou então no Reagan que foi quem financiou os Mujahideen, ou então no Jimmy Carter que financiou eles antes do Reagan. Em história é muito difícil se apontar para uma coisa e falar, foi isso aqui. Falando sobre culpa, de quem é a culpa e tal, o Biden definitivamente vai pegar muito mal para o governo dele, quer você seja a favor do Biden, quer você seja contra. O fato de que o Biden em junho ou julho estava falando que não veremos
pessoas sendo retiradas emergencialmente do Afeganistão, que nem aconteceu no Vietnã com a queda de Saigon, né? E aí, pouco tempo depois, aconteceu exatamente isso. Tem imagens dos helicópteros de transporte pousando no teto da embaixada americana para resgatar a galera e o Talibã já tomou de conta e tudo, então é complicado. Uma coisa também importante de mencionar, que eu acho que eu devia ter mencionado no começo, mas eu lembrei agora, é que o Talibã nunca de fato foi derrotado pelos americanos. O que aconteceu é que os grandes centros urbanos, os americanos conseguiam controlar com relativa estabilidade, e as regiões rurais e montanhosas, isso aí sempre ficou meio que assim, a gente chega lá quando chegar, eles faziam algumas incursões, mas era mais ou menos, é claro que eu tô simplificando pra caramba, mas é mais ou menos a situação que a gente vê com o narcotráfico nas favelas. A PM vai lá e pacifica com muitas aspas por um tempo, depois sai e aí volta a ser um ponto de controle do narcotráfico. As regiões rurais montanhosas do Afeganistão era mais ou menos assim. O Talibã nunca realmente perdeu muito controle dessas regiões, mesmo durante essas 2 décadas de conflito armado lá no Afeganistão. A diferença agora é que eles saíram das regiões e foram para a capital, foram para as grandes cidades e tomaram conta de tudo. Várias embaixadas foram evacuadas às pressas. Então é uma situação muito delicada. Tem essa questão da Rússia e a China, tipo, vamos ver no que dá isso aí. Os Estados Unidos agora estão numa posição muito delicada, porque isso com certeza vai abalar os níveis de aprovação do Joe Biden. Novamente, sendo isso culpa dele ou não importa. Ele é o presidente no momento e ele tinha acabado de dar uma coletiva falando que esse tipo de coisa não vai acontecer. A gente vai tirar os soldados americanos, e não vai acontecer. Treinamos muito bem. Ele falou que o exército afegão é tão bem treinado quanto qualquer outro exército aí. Não tem nada... E é uma visão tão estranhamente míope que eu duvido que ele realmente acredita nisso. Esse cara ele tem acesso às melhores informações de inteligência militar do mundo, então eu duvido que ele acredita nisso de fato. Eu acho que ele falou isso porque é o que tem... Eu vou falar o quê? Ele está comprometido em evacuar as Forças Armadas lá de qualquer maneira, né? Foi escolhido pelo o presidente antes dele, e é uma medida imensamente popular dentro... É uma das poucas coisas que tanto os republicanos, que representam a direita americana, quanto os democratas, que representam a esquerda naquelas, porque, né, esquerda americana, enfim... É uma das poucas coisas que os dois lados concordam. Temos que trazer os nossos soldados de volta para casa e tal. Então não tinha como falar depois de eleito, não vamos deixar o povo lá no Afeganistão ainda assim e foda-se, né? Tava meio que de mãos atadas. Definitivamente não foi feito da melhor forma possível. E é meio idiota. Easy Nobre, youtuber, dizendo que a evacuação não foi feita como se eu soubesse, como se me dessem lá a papelada e os documentos da inteligência militar e eu conseguiria planejar a evacuação, mas o resultado fala por si só. Quando você tem cenas como essa, da galera se agarrando do lado lateral de avião e tal, e simplesmente caos completo. As cenas das pessoas invadindo o aeroporto, tentando entrar a qualquer custo em aviões que estão saindo do Afeganistão, é um negócio que deixa bem claro que não foi feito da melhor forma. Vai ser mais uma grande vergonha americana que eles não vão aprender, porque no caso da guerra, da queda de Saigon, também foram feitos comentários assim, olha a desgraça que foi essa invasão, essa guerra completamente sem propósito, morreu um monte de gente, perdendo dinheiro, pagamos mico perante a comunidade internacional e no final das contas não foi pra nada. E aí pouco tempo depois, né, porque nem história, esse intervalo entre a queda de Saigon e a invasão americana no Afeganistão falando em contexto histórico, foi bem próximo, né? Então não aprenderam porra nenhuma porque os Estados Unidos, não importa quem está no poder, eles assinam muito a ideia do American Exceptionalism, que é uma doutrina política que diz que os Estados Unidos é o melhor país do mundo e só nós temos a autoridade moral de ser basicamente a polícia mundial, de botar ordem em tudo. E nesse pensamento eles fazem tanta merda. Eu já falei isso aqui num vídeo recente quando o Felipe Neto estava pedindo para o Biden intervir no Brasil. Imagina. Não vou nem falar. Tirando talvez a Coreia do Sul, que me vem agora na cabeça, todas as outras vezes que os Estados Unidos se meteu em outros países, seja através de financiar grupos rebeldes que tentam derrubar um governo, seja realmente invadindo o país, sempre o resultado é uma bagunça desse tipo. E essa do Afeganistão vai ser a grande bagunça da nossa geração, eu penso. A guerra do Afeganistão, por causa do custo dela, tanto em dinheiro, tanto quanto as mortes e tal, já era muito descrita como a guerra do Vietnã contemporânea da nossa geração. E realmente com a queda de Cabul e a debandada das forças americanas de lá,
traz mais um paralelo com o desastre que foi a interferência americana no Vietnã. E como eu falei, eu não sei se, quem sabe dessa vez eles finalmente aprendem que não tem que ficar se metendo em lugar nenhum. E aí a gente chega no ponto que é o mais difícil desse vídeo. Tipo, então qual era a melhor alternativa? Porque depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos naturalmente não podiam deixar por isso mesmo, né? Mas claramente uma invasão no Afeganistão para derrubar o Talibã, porque o Talibã se recusou a entregar o Bin Laden. Agora a gente vê que não é a melhor ideia, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre, não, devia ter sido feito um atentado remoto, com drone, alguma coisa, né? Airstrikes, bombardeios para tentar matar a liderança do Talibã e tal. Por qualquer motivo que seja, decidiu-se na época que essa não era a melhor tática e tá aí, né? E o pior de tudo é que quando finalmente pegaram o Bin Laden, nem no Afeganistão ele estava. Então, meu Deus, que desgraça completa foi essa merda, hein? E aí, o que você acha? Coloque, como sempre, os comentários aí embaixo. Eu sei que vocês estão loucos pra... Já deve estar correndo aí pra falar, não, o Talibã é de direita ou de esquerda? Ai, não sei o que, não, porque o Trump, não, porque o Biden... Vai lá, bota essas merdas aí que vocês querem botar. Eu não sei, enfim. Como sempre, se inscreve, deixa o joinha, etc e tal. E é isso, gente. Até a próxima. Geralmente você tem o estopim da parada, mas antes tinha todo Agora até helicóptero, mano. Puta que pariu. É o Talibã chegando aí.